A gente vai estudar um pouco juntos esse capítulo, um capítulo tão interessante, o capítulo 29. O livro Roteiro, ele foi escrito, a primeira edição, em 1952, e ele foi feito em 40 capítulos. E eu achei esse tema muito interessante, porque eu acho que aborda muito da situação, dos questionamentos, da forma como a gente vê a vida e a vida além da morte. E Emmanuel, ele é tão eficaz nesse texto, apenas uma página e meia, mas talvez com uma linha e meia ele já conseguisse dizer tudo, né? Que esse é o estilo dele. Esse livro foi escrito também por Chico Xavier, né? Através do intermédio, e psicografado por Emmanuel. Então ele começa assim: o reino da vida além da morte não é domicílio do milagre. Passa o corpo em trânsito para a natureza inferior que lhe atrai os componentes, entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Eu gostei muito dessa primeira frase, o reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre, porque isso já tira várias coisas da nossa frente, né? Por exemplo, que nós vamos descansar eternamente, que nós vamos, depois da morte, nos transformar em anjos, né? Que tudo que a gente tem construído vai ser perdido. Não. Né? Não há milagres. Nós seremos no mundo espiritual exatamente aquilo que nós construímos aqui, na vida da matéria. Por quê? Porque, na verdade, a única coisa que a gente vai viver é o despojamento do corpo físico, né? E do ego, que a gente está utilizando nessa encarnação, estando, né, Rosana, estando Rafaela, estando, né, estando Ingrid. Né? Então, esse domicílio, este primeiro parágrafo, ele vai quebrar, né, essas fantasias que a gente vai ter após a morte. Ele mostra que o processo de atração é um ciclo da natureza. Então, eu até diria assim, a gente não devia nem ficar muito preocupado para onde a gente vai, porque a gente vai para onde a gente for atraído. Então, assim, por mais que a gente se preocupe, sabe aquelas preocupações que a gente tem, mas nada pode ser feito que não viver o presente? Porque tudo que ele está dizendo isso faz parte da vida, que nós sejamos atraídos para o contexto vibratório no qual a gente se encontra. Então, tudo que a gente pode fazer não tem nenhuma ligação com o futuro. Então, todas as preocupações futuras não vão mudar nada. A única coisa que a gente pode mudar é o presente. Então, o que a gente hoje fizer diferente vai refletir no futuro. Tem alguém espiando lá de cima. Então, isso nos coloca numa posição, né, eu acredito, muito mais confortável. Porque se tudo do futuro é um reflexo do presente, e eu estou no presente, então tudo eu posso fazer hoje para amanhã ser diferente de hoje, de ontem, de antes de ontem. Né? Então, isso nos dá o quê? A autonomia. Então, esse ciclo de atração da natureza, para onde vamos, ela está diretamente ligada a essas realizações que eu faço quando? No futuro? Hoje. Então, o que eu construo hoje é o meu amanhã. Né? Isso é até meio óbvio, né? Mas precisa ser repetido over and over again, porque nós crescemos através do processo da repetição. Então, eu diria que a gente poderia abolir muitas pílulas da ansiedade se nós começarmos a cuidar do hoje, começarmos a realizar um presente diferente, porque estamos conscientes que ele é tudo que nós podemos trabalhar em. Então, eu diria que para a gente poder começar a trabalhar hoje no presente, para a gente poder fazer modificações hoje no presente, nós precisamos nos autoconhecer. Porque a única forma de nós observarmos, de nós podermos identificarmos situações que precisam ser modificadas, nós precisamos entrar em contato com quem nós somos. Então, percebemos assim que o importante não é nos preocuparmos para onde vamos, e sim como vamos. Como? De que forma, em que condições psíquicas, em que condições espirituais, vibratórias nós vamos. Né?
para onde vamos, e sim como vamos, ficarmos conscientes de quais caminhos escolhemos trilhar para o nosso progresso. Quais são os caminhos? E que tipo de realizações estamos criando na nossa encarnação? Estamos conscientes? Que tipo de realizações? Que tipo de feitos a gente realiza todo dia, né? O que a gente tem observado? O que nós estamos mudando? A gente poderia, né? A gente vem aqui assistir aulas, assistir palestras, a gente vê palestras online, acredito que vocês façam a mesma coisa, né? Leem livros, né? Buscam conhecer mais, se aculturar, fazem parte de grupos de estudos, através da internet, pessoalmente, né? Nós fazemos inúmeras possibilidades para agregarmos coisas que são relevantes ao nosso processo evolutivo. Mas, na verdade, nós precisamos fazer esse balanço do que realmente está mudando em nós. Nós estamos diferentes? Estamos mais generosos, mais leves, menos controladores, mais amenos, mais amáveis, mais acolhedores? O que está processando no nosso dia a dia de diferença daquilo que nós estamos construindo diariamente na nossa vida? Então, se a gente não se observar, a gente vai naquele piloto automático, né? Um dia atrás do outro, e, na verdade, talvez num final, numa análise final, a gente vai ver que pouco se progrediu. Então, para a gente poder ficar consciente disso, nós precisamos ficar atentos no que a vida promove como aprendizado. O que é que a vida está nos trazendo? De que forma a gente vai perceber o que a gente precisa trabalhar? Aquilo que a vida vai nos desafiando, né? As situações que a gente vai vivendo, nós vamos atraindo, que a gente pode pensar que é sem querer, que é por acaso, que o problema na verdade é do outro, mas tudo que nos toca, ainda que seja no nosso vizinho, mas que de alguma forma nos tocou, ele está relacionado ao processo de aprendizado nosso, né? Então, na verdade, eu preciso começar a tomar pé, ficar atenta no que a vida está me convidando a participar. Ficarmos focados em como atuamos diante das situações oferecidas. Né? Porque, às vezes, a vida nos oferece uma circunstância, mas a gente age sempre da mesma forma. Então, quando a gente, vou dar um exemplo, quando a gente se aborrece, a gente é agressivo. De novo, quando a gente se aborrece, a gente de novo é agressivo. E nada muda. Daí a gente lê, assiste palestra, não é uma coisa tão legal, mas aí alguma coisa acontece que nos contraria, de novo a gente é agressivo. Então, ficarmos focados diante das circunstâncias para que a gente possa atuar de uma forma nova. Falar, puxa, dessa forma eu arranho meus relacionamentos, isso não faz com que o outro se sinta bem, não faz com que no final eu me sinta bem. Então eu preciso, quando eu vivo as situações, buscar fazer de uma forma um pouco diferente, que talvez não precise ser exatamente dessa forma, né? Entrando em contato com os sentimentos que afloram, porque muitas vezes a gente vive situações que esses sentimentos, vamos dizer, de agressividade aflora, e a gente, às vezes, costuma dizer uma frase assim, mas eu sou assim. E a gente fica meio encaixado no eu sou assim, né? E o espiritismo, eu acho que pega a gente, vira de ponta cabeça, né? Sei lá, dá umas voltas, não tem esse negócio de eu sou assim. O espiritismo vai dizer, olha, você pode mudar tudo que você quiser em você, né? Não tem eu sou assim. Então, se nós não entrarmos em contato com a forma como nós sentimos aquilo que nós vivemos diariamente, a gente vai sempre atuar da mesma forma. Então, para que eu mude, eu preciso entender, nossa, o que eu estou sentindo é ciúmes. O que eu estou sentindo eu estou me sentindo preterida, estou me sentindo abandonada, eu preciso identificar isso. Então, dando assim chance de visualizarmos claramente o que precisamos trabalhar em nós para uma mudança efetiva. Aí, utilizando disso tudo, eu começo a investir na minha vida espiritual. Na minha preocupação do para onde eu vou, ela começa a diminuir, porque eu começo a jogar novas sementes no meu dia a dia, na minha realidade, e eu vou me desprendendo dessa preocupação, porque eu me observo caminhando, saindo da mesmice, saindo das mesmas reações, né? E agindo de uma forma diferente. E é tão gostoso, eu tenho certeza, posso dizer que vocês todos devem ter sentido isso, é tão gostoso quando a gente reage de uma forma melhor diante de um comportamento que a gente sempre faz da mesma forma. Então, quando a gente se vê agindo diferente, puxa, dessa vez eu consegui
né, ter mais paciência. Dessa vez eu consegui agir de uma forma mais serena, eu tive mais, eu respirei algumas vezes, então consegui não responder imediatamente, né, consegui controlar esse, sei lá, esse bicho que quer sair daqui de dentro e eu, opa, segura, amarra, né? E é muito gostoso a gente sentir isso, por quê? Porque a gente observa que nós temos capacidade de fazer isso acontecer. E aí, quando a gente entra em contato com a nossa capacidade, nossa, aí a gente quer o de novo. Eu quero até que aconteça outra, para eu ver se de novo eu vou conseguir agir de uma forma melhor. Melhor para mim e melhor para o outro. Sem dúvida, o outro começa a perceber aquilo que mudou em nós e automaticamente a gente começa a fluir de uma forma muito mais gostosa e pertinente dentro do nosso projeto, que é cuidarmos da nossa evolução. E ele continua, né? Agora eu vou utilizar o prefácio, ele vai definindo rumos. Ele diz: se a transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraça, por exemplo, espíritas, né, não te fazem melhor, para que serve o conhecimento? Isso não é uma boa pergunta? O que adianta a gente ler tanto, ouvir tanta palestra, ouvir tanta coisa, né? Esses dias eu assisti uma palestra era um congresso onde estava Haroldo, Iandoli e Sérgio Felipe, e ele estava dizendo isso. O que adianta se fazer tanta coisa se nós não mudamos certas coisas? Então ele está dizendo, o que adianta a gente se aculturar tanto se isso não muda nada dentro de nós? Então nós precisamos pegar esse recurso, o recurso do Evangelho, da codificação, das obras, das aulas, das palestras, dos estudos, de tudo que a gente se apodera, que a gente vai em busca e utilizarmos, colocarmos em prática para a gente sentir essa transformação. E quando a gente criar, ou tenho certeza que muitos de nós já temos esse hábito novo, nós não vamos mais nos preocupar para onde vamos após a morte. E ele continua, cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. A gente não alcança nada que a gente não conhece ainda. A gente não alcança coisas que a gente ainda não visualiza, que a gente não tem experiência, que para nós não é uma realidade, né? Quando a gente menciona objetos, se eu falar aqui uma rosa, provavelmente todos vamos ter uma imagem muito parecida, porque é algo que nós conhecemos no nosso inconsciente. Então, facilmente, a gente sabe vocês sabem do que eu estou falando e todos podemos aqui visualizar uma rosa. Mas, muitas vezes, nós não vamos alcançar se a gente ainda não se capacitou a entender ou não experimentou como faz para que a gente possa fazer essa mudança. Então, ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Então, de certa forma, ele está dizendo assim, os limites estão circunscritos à nossa capacidade de consciência, né? Ele está falando de consciência. Então, ampliarmos a consciência, enxergarmos mais, praticarmos, sentirmos a importância disso, compete a nós. Nós não vamos conseguir realizar nada que a gente não conheça. Então, o conhecer é algo muito importante, né? Então, Carl Jung vai dizer assim, você não leva ninguém a um lugar que você nunca foi. Então, você não consegue dizer ao outro um ensinamento, trocar uma experiência que você nunca teve. Então, para que a gente possa cada vez mais se capacitar a fazer essa troca, né, a gente vai precisar se abastecer dessa ampliação da consciência. E aí sim a gente vai saber aonde estamos pisando. Então, esse centro gerador que ele se refere é o estudo, que é a fonte, né, fundamental para nos capacitarmos a melhores resoluções. Se nós nos olharmos como somos assim, e é assim mesmo, como que a gente vai buscar uma solução nova, né? As situações podem ser novas, mas a gente vai estar sempre repetindo a mesma coisa, né?
Então, para capacitarmos as melhores resoluções, ampliar a nossa consciência dos limites a serem trabalhados, é o que a gente precisa investir para sair desse centro gerador, né? Nos levando assim a uma maior compreensão de nós mesmos, do próximo e das necessidades que a vida nos apresenta. Então, eu diria que ontem eu fui fazer uma palestra em outro lugar e quando eu saí eu estava olhando um coqueiro, estava bem perto da minha árvore, né? Eu pensei assim, eu estava com uma amiga e eu comentei assim com ela, né? Nós somos parte da natureza, né? A capa até que eu tinha escolhido para dar da palestra é uma moça meio misturada com a floresta, coisa e tal, né? As árvores. Então, o que difere a gente desse coqueiro, se não é a consciência? Então, nós, nessa fase humana, nós precisamos utilizar a nossa consciência como fonte de possibilidades para que a gente amplie o nosso entendimento e possamos fazer melhores escolhas e termos melhores resoluções, ampliarmos a forma como nos comportamos, que até então podia ter certos limites, mas agora a gente entende mais, a gente é mais flexível, né? Assim, nós vamos trabalhando naquilo que até então nos limitava a poder avançar. Então, eu acho que aquilo que ele escreve é algo assim super interessante baseado nisso. E para que o estudo promova essas mudanças, nós precisamos ter uma participação cada vez mais ativa, né, no estudo. Então, até pensei assim, se a gente fosse pensar numa classificação, em uma primeira etapa, né, a gente podia assistir aulas, ver vídeos, ver palestras, ler livros, né? Isso é uma primeira etapa. Então, a gente colhe a informação para a gente poder ampliar o nosso conhecimento. Numa segunda etapa, né, a gente vai buscar incluir o próximo na nossa prática de estudo. Tanto os presenciais, os online, pelo WhatsApp, a forma como cada um gosta de estudar. Aí nós vamos contribuir para que essa boa nova, porque é uma boa nova, né? O Evangelho é uma boa nova, a forma como Jesus vai trazer Deus dentro desse contexto misericordioso é uma boa nova. Essa possibilidade que nós podemos trabalhar no nosso processo evolutivo, nós temos capacitação para isso, nós só precisamos desenvolver, é uma boa nova, né? Então, buscar incluir essa prática, contribuir para que essa boa nova se espalhe é uma forma de nós estarmos trocando com o outro. Porque eu acho que a melhor forma da gente crescer é passar e absorver o que o outro tem. É ensinar e aprender. Ensinar e aprender. Então, a gente vai fazendo esse ciclo, né? Você ensina alguma coisa que você sabe, você aprende alguma coisa que o outro sabe. Então, essa troca fica algo que possibilita um crescimento para ambos, tanto para mim como para o outro, né? E buscando passar para o outro, né? Quando você vai passar lá a receita do bolo, aí você pensa bem, não, peraí, eu não tenho certeza. Como é a medida mesmo da xícara? E você revê isso, e quando você revê, você aprende mais profundamente aquilo que você está dizendo, porque você é o primeiro que escuta aquilo que você fala, né? Então, dividindo e fixando o conhecimento através da troca, de aprender e ensinar as experiências para que todos possamos crescer juntos e criarmos um mundo melhor. Porque a gente fica com essa pretensão, a gente escreve nos cartões, né? Eu quero que você seja feliz, a gente faz no fim do ano, a gente faz no dia do Happy Birthday, né? A gente tem esses desejos. Mas o que exatamente nós estamos contribuindo? Quando a gente recebe esse cartão de eu desejo muitas felicidades para você, e o que exatamente a gente está imaginando que é possível ser feito quando a gente também deseja isso para o outro. Então, eu acho que criar esse mundo melhor é um mundo ativo, proativo, produtivo, a gente ter foco, objetivo, a gente ter vontades, a gente estar olhando internamente o que a gente precisa, né? Porque a gente olha, a gente sabe que a gente tem que trocar o óleo. Então, tá lá, né? A gente lembra, porque senão o carro vai parar. A gente sabe que tem que pôr gasolina. A gente sabe que tem que abastecer, porque a geladeira está esvaziando, né? A gente tem noção de necessidades, essas primeiras aqui que a gente vive, né? A gente sabe que tem que se higienizar, né? Porque senão ninguém tolera ficar perto. Então, assim, a gente entende isso. Mas quais são as nossas necessidades íntimas, né? Porque quando Emmanuel fala de consciência, ele está dizendo das necessidades íntimas. Essas necessidades são da matéria. De uma matéria que isso é totalmente importante, mas de algo que isso não vai ser muito relevante no desencarne, né? Então, o que vai ser relevante é esse olhar íntimo. E o que dentro de mim eu quero passar
a mudar, a ser diferente. E ele continua no capítulo, né? Cada ser apenas atinge a vida, até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Interessante isso, né? A gente vai lembrar lá de André Luiz, que fala sobre o pensamento são ondas eletromagnéticas, né? Então, a gente só vai conseguir enxergar, né, até onde a gente tem capacidade de. E, às vezes, a gente até discute com o outro, porque a gente fica tão agarrado na nossa verdade, que quando o outro apresenta uma coisa nova, que eu chamo de fora da caixinha, né, uma coisa diferente, a gente fica, nossa, que absurdo, que horror. E depois, com o tempo, a gente até vê que aquilo tem senso, que aquilo é bom, aquilo é possível, mas, às vezes, de primeira mão, a gente não tem conhecimento e a gente não consegue utilizar aquilo, porque isso nem passa pela nossa ideia, né? Então, eu diria que ficarmos abertos para aprender gera a possibilidade do nosso tipo de energia se tornar diferente. Porque quando ele se refere a essas ondas pensamento, elas são produzidas pelos sentimentos que nós temos. Então, quando nós exalamos algo, né, a nível pensamento, nós até pensamos que é meio secreto, né? Porque ninguém está ouvindo. É verdade, as pessoas não estão ouvindo, mas muitas vezes as pessoas estão sentindo o que nós pensamos, né? Então, para que a gente possa fazer essa mudança de vibração, nós precisamos estar o quê? Conscientes daquilo que a gente pensa, né? E conscientes também das fantasias que a gente pensa, porque nem tudo que a gente pensa é verdade. A gente, todos aqui nessa sala, provavelmente já conseguiram comprovar isso. Quantas vezes você tinha certeza de uma coisa e 10 minutos depois você percebe que a sua certeza não era inexistente, era uma fantasia, era uma informação errada. E a gente, às vezes, tem certeza que o outro tem uma má intenção sobre a gente, depois a gente vai perceber que era um engano aquilo. Não havia essa má intenção. Talvez você se sentiu assim de alguma forma, né? Então, dar veracidade, conhecer os pensamentos, conhecer o que a gente sente, é o que vai poder identificar essas fantasias e poder navegar de uma forma mais positiva, numa vibração mais harmônica, com a necessidade que a gente tem de poder viver melhor. Então, a residência da alma, ela permanece situada na nascente dos seus próprios pensamentos. Ali estamos nós, né? Nós vamos atrair pessoas em função, né? Porque os pensamentos são produzidos pelos sentimentos que nós temos. Então, nós vamos atrair as pessoas de acordo, vamos atrair situações de aprendizado, né? E aí a gente acha que é azarado. O azarado não existe, né? Nós atraímos circunstâncias que precisamos aprender através dela. Então, quando nós atraímos aquela circunstância, tem algo para nós. Então, eu não posso dizer, ai, deu errado, ai, fulano me prejudicou, ai, a vida não me privilegia, né? Assim, quer dizer, claro, a gente pode dizer isso e mais um pouco. Todo mundo tem o livre-arbítrio para dizer aquilo que tem vontade. Mas, na verdade, nós entendemos dentro do Espiritismo que tudo que vai circundando a nossa existência eu chamo de um presente de Deus para que a gente possa acordar para uma realidade mais ampla, para uma consciência mais profunda daquilo que nós necessitamos. Então, o índio, ele vai dar como exemplo, desencarnado, dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta que lhe acariciou a existência. Ele não conhece outra coisa. Lembra daqueles filmes que a gente vê que mostra alguma coisa assim, sei lá, um celular, e o outro fica, o que é isso? Fica tratando como se fosse um bicho. Claro, a gente, quando não identifica algo, a gente não consegue imaginar que aquilo faz parte do nosso âmbito de possibilidades, né? Então, eu estava dizendo isso ontem. Que maravilha imaginar tudo que eu não sou capaz ainda de imaginar, mas que eu sei que existe. Porque existe uma infinidade de outras possibilidades que a gente desconhece. Por quê? Porque ainda estamos limitados em certos pensamentos, ainda estamos presos a certos rancores, estamos utilizando nossa energia de uma forma menor, que não é
para o nosso crescimento. Às vezes estamos utilizando ali, falando mal dos outros, fazendo fofoca, ou então nos ressentindo, ou buscando, né, ficarmos apegados àquilo que não deu certo e a gente nunca esquece, fica ali agarrado naquele passado, né? E perdemos essa perspectiva, enchemos o nosso pensamento com essas vibrações que fazem com que a gente não avance, né? E aí passa um pouquinho, a gente reclama, puxa, nada dá muito certo, né? Mas a gente está envolto, né? Parece aquela nuvenzinha negra, né? Daquele que fica passando na internet, né? Que só aquela pessoa está com a nuvenzinha, porque a gente fica envolto naqueles tipos de pensamentos que fazem com que a gente sofra, né? Então estamos naturalmente ligados às nossas criações, ele vai dizer, demorando-nos onde supomos o centro de nossos interesses. Então, as pessoas, as circunstâncias, muitas vezes nos prendem aquilo que nós temos como interesse. Então, nós precisamos estar checando quais são os nossos interesses. Os meus investimentos são só materiais? Eu só tenho esse desejo de progresso? Será que eu estou investindo também na minha vida espiritual? Isso está realmente me trazendo outras possibilidades? Minha vida está melhor baseado nisso, né? Então, aonde estão meus níveis de interesses, né? Então, isso é muito importante a gente perceber onde está. Porque, às vezes, a gente não consegue achar 5 minutos para fazer uma oração. Não dá tempo. Mas aonde você gastou seu tempo? Aonde você gastou seu tempo é seu nível de interesse, né? Então, a onda do pensamento, Emmanuel vai dizer no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, escrito por André Luiz, ele diz: cada criatura, com seus sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então é interessante, aquele mal-estar que a gente sente, sabe aquele ruinzinho que a gente pensa que chegou no lugar e a casa daquela pessoa está carregada, ou a vida da pessoa está carregada, ou o ambiente, não, é você. Sorry, ele está dizendo isso. Ele está dizendo, é você. Você que chegou ali e está poluindo. E o pessoal ainda é tão legal que nem põe você para fora, né? Então, muitas vezes, nós temos a dificuldade ou não percebemos que aquilo que nós nos linkamos está ligado a nós, não ao outro, né? O que é do outro é do outro, está tudo bem. Mas muito daquilo que está linkado a nós são portas que nós abrimos, são situações que nós abrimos, são sentimentos que nós exalamos e acabamos causando circunstâncias que nós achamos desagradáveis, né? Mas que nada mais são do que aprendizados para que a gente tenha um olhar mais consciente. Então, essa onda de pensamento, o André Luiz vai dizer no livro Mecanismo da Mediunidade que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de força mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula. Olha que interessante, né? Essas forças em constante estado de agitação, né? de vibrando pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa essa onda mental própria. Então, aqui ele está dando, né, uma aula de como é que isso acontece, né? Então, quem pode mudar essa onda de vibração? Nós, totalmente. Nós podemos vibrar em outras faixas, né? Lembra do rádio, que a gente sempre faz essa analogia, né? A gente fica captando aquela 95 lá que só toca música pauleira que ninguém aguenta. Tem gente que gosta, sei, né? Mas eu não gosto muito. Ou então a gente pode achar aquela outra alfa lá, aquelas musiquinhas. Nós estamos encontrando a onda, não temos como entrar numa onda que não nos pertence, mas temos como mudar a onda que estamos e entrarmos naquela onda que nós gostaríamos de. Então, isso é maravilhoso, porque nós temos a total capacidade de mudarmos isso na nossa vida. E ele continua, facilmente explicável a continuidade dos nossos hábitos e tendências além da morte. A escravidão ou a liberdade, elas residem no íntimo de nosso próprio ser. Então, é claro, quando a gente desencarna, nada mais absurdo, absolutamente normal, que a gente leve tudo isso aí que a gente sente, né? Então, normal, não tem surpresa, é apenas uma continuação. Então, a grande preocupação é o hoje, porque isso é o grande modificador de como vai ser a nossa vida espiritual.
Então, essas tendências, primeiramente, nós precisamos o quê? Observar quais são as nossas tendências. Quais são as nossas tendências? Né? Quais são as nossas tendências quando acontece algo? Se a gente observar, às vezes a gente tem a mesma tendência. Quando alguém nos contraria, a gente interrompe rapidamente. Interrompe e diz, não é nada disso, essa não é a verdade. Isso é uma tendência. A gente às vezes tem uma tendência. E aí o outro fala, não, peraí, ainda não expliquei. Ai, desculpa, então vai, então explica. Mas aí quando acontece outra vez, a gente de novo faz a mesma coisa. Isso é uma tendência. Então, o que nós podemos fazer? Puxa, deixa eu valorizar ouvir e mudar essa tendência. Porque se eu ouvir, eu tenho uma chance maior de absorver aquilo que o outro está dividindo comigo, e isso pode mudar a minha vida, né? Então, após perceber essas tendências, buscar sair dessa caixinha, fazendo de uma forma diferente. Então, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou lá, vou conversar com fulano, ciclano, aquela reunião, alguma coisa, e eu vou chegar ouvindo, vou ouvir. Nunca faço isso muito. Vou chegar lá e vou ficar ouvindo. Ok, depois eu vou atuar com uma tolerância à diferença do outro, porque o outro tem direito de pensar diferente de mim, absolutamente direito, né? E eu vou ouvir a experiência dele, a opinião dele, e vou respeitar. Então, assim, eu vou programando atuar de uma forma diferente e dessa forma eu vou mudando as minhas tendências, né? Depois, vai se dar conta de que já não repete com tanta frequência até finalmente não fazer mais, ou não mais fazer, né? E aí é a vitória, né? Quando aquela pequena coisinha que a gente fazia sempre muda, e já, ai, nossa, que delícia, né? E isso estimula a gente a mudar outras coisas, né? E ele continua, a criatura viciada continua exigindo satisfação aos apetites baixos. O cérebro desvairado não foge de imediato ao poço de obscuridade em que se submergiu. Então ele vai dizer, claro, quando a gente chega no mundo espiritual, nós vamos nos linkar a vícios, a situações, a necessidades que a gente tem aqui hoje na Terra. Nós vamos querer coisas muito parecidas, né? Então, esse cuidado é um cuidado que a gente não vai fazer quando chegar na vida espiritual, a gente pode fazer hoje. Então, quando ele fala de vício, nós cultivamos certos vícios aceitos pela sociedade, por exemplo, que nos deixa à vontade de fazê-los. Por exemplo, é aceito pela sociedade as críticas, a maledicência, as dependências, e não percebemos o quanto perturbamos a nós mesmos, olha as ondas de pensamento, né? E podemos perturbar o outro. O quanto isso nos coloca numa vibração desagradável, desarmônica. Daí a gente até fala assim, acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Mas não é. Às vezes é o que a gente falou. É a onda que a gente se encontra. E aquilo começa a dar um certo resultado no corpo físico, né? Então, a alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. Olha que fantástico. Aí eu já não estou mais pensando só em mim, eu estou pensando nesse mundo melhor, nessa felicidade que engloba todo mundo, né? Então, amparando o próximo, muitos ainda pensam que trocar o seu momento de lazer ou descanso para ajudar o próximo é abrir mão de algo para si mesmo pelo outro. Alguns limitam seu tempo e esforço achando que fazem muito pelo outro e estão esquecendo de se cuidar. O ciclo de evolução inclui aprender e ensinar. Então, nada do que a gente faz para o outro não é para nós. Porque tudo que a gente faz para o outro também está nos lapidando, também está nos ensinando, também está gerando experiências, né? Então, quando ajudamos alguém, estamos nos ajudando. Quando investimos nosso tempo e esforço em proporcionar algo para o próximo, estamos investindo em treinar nossa habilidade de servir, de amar, de ajudar, de tolerar, de acolher. Então, não economize. Não economize o bem que você pode fazer, porque é através desse bem que você vai lapidando essas ondas, pensamentos, e entrando num outro contexto que vai te levar a um outro tipo de vida. E ele continua, em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre o mensageiro que regressa do país da morte procede de planos superiores e nem a mediunidade será sinônimo de sublimação.
determinadas inteligências desencarnadas se comunicam com determinados instrumentos mediúnicos. Os habitantes de outras esferas buscam no mundo aqueles com os quais simpatizam e a mente encarnada aceita a visita das entidades com as quais se afina. Para mim, esse texto, né, assim, acaba com essa ideia do processo de obsessão. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de processo de obsessão como se nós fôssemos vítimas de algo. E ele vai dizer, os que reencarnam, por exemplo, no planeta Terra, não são pessoas que estão com as virtudes sublimadas, não são espíritos puros, né? Então nós vamos nos sintonizar espiritualmente com espíritos que estão numa onda vibratória muito parecida com a nossa. Então, aquilo que a gente chama de processo, muitas vezes de obsessão, às vezes são afinidades que podem ser incomodativas, porque às vezes estão até nos acordando, mas às vezes são afinidades das condições espirituais nas quais a gente se encontra. Então, para mim, eu penso que quando a gente sente essas afinidades, às vezes através até porque você tem uma sensibilidade mediúnica mais ampla, é um acordar, é um despertar que a gente precisa cuidar melhor da gente e automaticamente daquele outro que está ali junto com você e pode ser ajudado da mesma forma que você também está buscando se ajudar. Então a mediunidade, Emmanuel nos adverte, é uma ferramenta para o nosso progresso. Porém, as conexões entre as duas dimensões é feito por similaridades. Atrairemos os que vibram na nossa condição, nos levando à consciência da importância de afinarmos o nosso instrumento. Então, essa educação mediúnica que a gente propõe nessa casa e muitas outras casas propõem, ela é justamente a possibilidade de nós utilizarmos a mediunidade como um instrumento a favor do processo da nossa evolução e da evolução do outro. E ele continua, a necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritas, é impositivo e inadiável. Com a boa nova no mundo abençoado e fértil da nossa doutrina de luz e amor, possuímos a estrada real para nossa romagem de elevação. Então, o Evangelho é o guide, é o instrumento que a gente não tem nenhum erro de seguir. É ali onde Jesus deixou todas as possibilidades que a gente precisa de respostas, de entendimento, de como proceder, para que a gente tenha esse instrumento sem dúvidas de como a gente deve atuar de uma forma correta dentro do nosso processo de evolução. Então, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida, na vida espiritual. Ele vai dizer isso no prefácio dos Domínios da Mediunidade. Eu tinha pensado num vídeo, mas eu acho que a hora não vai dar. Então eu vou eu vou deixar para um outro momento, em função de já serem 7:45, e vou encerrar com um poema que Emmanuel traz para a gente. Ele diz, tolera, construindo todo o bem que puderes. Não exijas dos outros dons que ainda te faltam. Erros nos companheiros poderiam ser nossos. Aceita as provações por exames de fé. Trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos. Isso é a lei de Deus. Então, gente, muito obrigada, que vocês tenham muita paz, viu?